sou a Camila Genaro, eu sou contadora de histórias há 25 anos, quase 26. Eu vou deixar um pouquinho da minha biografia, um pouquinho da minha história aqui na descrição desse vídeo. Porque não quero perder muito tempo falando quem eu sou, o que eu fiz, os prêmios que ganhei, não. Eu quero mesmo focar no que a gente veio conversar hoje. Porque vai ser uma conversa. Um bate-papo. Mas como, Camila, que vai ser uma conversa, um bate-papo se você está gravando esse vídeo? Quem me conhece sabe exatamente que eu adoro interação. Por isso que eu gosto mesmo da sensação do ao vivo, sabe? E é por isso que eu não vou fazer cortes nesse vídeo. Às vezes você vai ver que tem uma gagueira aqui, uma palavra que de repente eu volte, porque eu não vou cortar, eu não vou editar. Porque eu gosto dessa sensação do ao vivo. Eu gosto de repente, imaginar que você tá aí do outro lado, com os olhinhos grudados nessa tela e bebendo todas as palavras que eu tô aqui falando para você. E a contação de história tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com essa interação. Tem muito a ver com a contação, com a contação de história. Tem muito a ver com esse olho no olho. Que por mais que a gente esteja aqui, longe, eu me sinto tão perto, de verdade. Então aproveita o espaço dos comentários para ir respondendo as perguntas que eu for fazendo, pra gente interagir mesmo, sabe? Então é isso. Sem mais delongas, eu quero falar para vocês hoje sobre contação de história. Tá. Mas que vertente da contação de histórias? Sobre o objeto na arte da narrativa. Como que eu uso esse objeto? Mas antes de falar do objeto, eu vou só dar uma pincelada aqui, que antes de eu escolher o objeto, eu preciso passar por outros recursos. Uns recursos que eles são internos, como senha de banco, sabe? Pessoais e intransferíveis. Porque cada contador de histórias tem o seu jeito de contar histórias. Isso é inegável. Se eu colocar 50 contadores de histórias contando a mesma história, serão 50 histórias diferentes, porque cada um tem o seu próprio recurso. E o que é esse recurso interno? Para você, o que é ser um bom contador de histórias? O que é ser uma boa contadora de histórias? Responde aí para mim. Eu já tive resposta de tudo quanto é jeito para essa pergunta. Nesses 25 anos, já respondi de todas as formas que vocês puderem imaginar. Hoje eu gosto de responder dizendo que um bom contador de histórias, que uma boa contadora de histórias é aquele e aquela que consegue criar imagens na cabeça do outro. Tá, mas aí para eu conseguir criar imagens na cabeça do outro, eu tenho que criar as minhas próprias imagens. Eu tenho que usar o meu poder da imaginação, que nos diferencia, inclusive, dos animais, né? A grande diferença entre o ser humano e o animal é exatamente essa, porque a gente imagina. E aí, eu conseguindo criar as minhas próprias imagens, eu consigo sentir o cheiro da história. Eu consigo visualizar por onde essa história está passando, os cenários dessa história, os sons dessa história, as personagens dessa história, a característica de cada um e cada uma delas. Eu fazendo essa visualização interna, eu consigo criar essas imagens e eu posso dar voz para essas imagens. E a voz também é um recurso interno, é seu recurso. Então acostume-se com a sua voz. Saiba utilizar a sua voz. E a gente tem essa mania de falar, ai, não gosto de me ouvir. Mas a voz é sua, digital, também pessoal e intransferível, como senha de banco. Então a gente tem que aprender a utilizar a nossa voz.
E aí a nossa voz, ela reflete, nossa voz, quando eu digo todas as nossas palavras, ela reflete toda esse recurso interno que eu tenho da história, desde a escolha do repertório. Quando eu escolho o repertório, também é uma escolha pessoal. Também é um recurso escolher repertório. Quando eu escolho o espaço cênico para contar aquela história, e quando eu digo de espaço cênico, qualquer espaço é espaço para um contador de histórias, embaixo de uma árvore, numa praça, num palco de teatro, nas escolas, nas bibliotecas, onde você puder imaginar um contador de histórias, ele cabe. E aí, quando eu escolho esse espaço cênico, onde eu vou atuar, também é um recurso. Quando eu escolho a intenção para aquela história e o ritmo daquela história, também é um recurso. Então, antes de eu chegar no objeto, que é a concretização daquela palavra, antes eu passo por tudo isso. Antes eu passo por toda essa conversa com a história. Eu pergunto para a história, que história? E aí, minha filha, o que tu tem para mim, menina? Conta para mim o que você tem. E aí ela vai contar para mim o que ela tem. Os personagens, como eu disse lá atrás. Eu imagino como esse Chapeuzinho Vermelho. Eu imagino como a mãe da Chapeuzinho, que pouco aparece na história. Como que eu imagino a cor do cabelo, o cheiro dela, a cor dos olhos, o tamanho, enfim, é gorda, é magra, é alta, é baixa, a cor da pele. Como que eu imagino essa mãe? Quando eu faço esse caminho de construir a história primeiro aqui dentro, aí sim, e só aí, eu consigo construir essa história do lado de fora. Ficou meio confuso, né? Conseguiu entender? Primeiro eu construo a história aqui, para depois botar ela para fora. E aí eu consigo escolher os recursos externos que eu quero usar. Essa história vai precisar de objeto? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que me fazer. Eu preciso? Preciso. Porque aí eu faço duas perguntas para vocês. O objeto é importante na contação de histórias? Segunda pergunta. O objeto é fundamental na contação de histórias? Tenho certeza que você respondeu sim para a primeira pergunta e não para a segunda. Tô certa? Bota aí nos comentários se eu tô certa. Por que isso? O objeto, ele realmente é importante para a contação de histórias porque ele chega, de repente, onde a minha palavra não chega. Eita, Camila, ficou confuso. Como assim o objeto chega onde a minha palavra não chega? Minha palavra chega em qualquer lugar, minha filha. Como assim? Uma vez me disseram isso. Ah, minha palavra chega em qualquer lugar. E aí eu vou dar um exemplo. Estava eu, Camila Genaro, num simpósio de contadores de histórias, há uns bons anos atrás. E aí eu fui preparada para contar a história do caso do bolinho. Eu sempre conto essa história para exemplificar. E aí eu tava lá, bem bonita, com todos os meus objetos do caso do bolinho dentro de uma caixa, toda preparadona para contar a história. E aí, quando eu subo no palco, eu olho aquele monte de adolescente de uns 15, 16 anos. Eu disse, eita, vou mudar a história. E olha a importância do repertório aí, hein? E a importância do olho no olho, de você perceber o seu público. E a importância, lógico, de ter aquelas histórias, aquele repertório na manga, né?
Sempre tem que ter uns na manga. E aí eu falei, vou mudar a história. Aí mudei. E eu não tinha levado nenhum objeto para essa nova história que eu ia contar. E aí eu comecei a contar Jesuína e a Cabaça, que é um conto de tradição oral. E aí comecei. Era uma vez, importante dizer, esse simpósio era em Porto Alegre, no sul do Brasil. E a história que eu comecei a contar, da Jesuína e a Cabaça, se passa num sertão, no Nordeste, enfim, na minha ideia, tá? Porque como é um conto de tradição oral, ela pode se passar em qualquer lugar do planeta. Mas na construção que eu fiz dessa história, ela se passa no Nordeste. E aí, eu comecei a contar. Era uma vez uma menina que se chamava Jesuína. Jesuína era uma menina curiosa, que só ela. E quando, de repente, a mãe dela disse, Jesuína, minha filha, tá vendo aquele pé de cabaça logo ali? Não é pra subir, não. Não suba naquele monte que tem aquele pé de cabaça, não. Porque, valei-me, minha Nossa Senhora não é de Deus. Quando eu falei a palavra cabaça, os olhos se arregalaram deste tamanho e os risinhos, né? Lembrando que eu tava onde? No sul do Brasil, lá em Porto Alegre. E eu disse a palavra cabaça. Aí eu me liguei. Na hora eu me toquei, porque eu não tava com o objeto cabaça na minha mão. Eu só falei. Eu me liguei, me toquei do que estava acontecendo naquele instante e falei, seu menino, aqui nessa terra vocês não sabem o que é cabaça, não? Onde vocês tomam o chimarrão? Na cuia. E a cuia é feita de quê? De porongo. Eu falei, pronto, porongo, cabaça são sinônimos. Aí todo mundo fez um... Agora vocês imaginem só. Se eu não tivesse prestado atenção no burburinho, nas risadinhas, nos olhos arregalados, eles não iam conseguir construir a imagem na cabeça. Não iam conseguir. Se eles não tivessem feito essa associação do que é cabaça, que é a mesma coisa de porongo. Mas imagina só se eu tivesse, por exemplo, era uma vez uma menina que se chamava Jesuína, e aí então ela viu um monte de cabacinhas penduradas. Eu não ia precisar parar a história para fazer com que a minha palavra fosse ilustrada na cabeça de ninguém, porque eu já estou ilustrando com um objeto. Entende quando eu quero dizer onde a minha palavra não chega? Então é nesse sentido que eu falo para vocês que a minha palavra pode não chegar. Porque a gente não pode esquecer que nós vivemos num país, a gente vive num mundo onde tem milhares de regionalismos e que de repente a minha palavra não chega em algum lugar. O que eu aprendi no meu estado não é igual o que o pessoal aprendeu no Acre, de repente. Ou até mesmo no Rio Grande do Sul, ou no Nordeste. Ou então, no outro país, a mesma palavra quer dizer uma outra coisa, né? Então, assim, quando eu falo da palavra não chegar, é nesse sentido, sabe? De eu não precisar, de repente, parar a história para poder ilustrar. Entendido isso? Certo? Por isso que às vezes as pessoas falam para mim, mas a palavra chega em qualquer lugar. Chega, se eu tiver que explicar de repente. Mas eu não quero, às vezes, parar a minha história para explicar o que aquilo significa. Então, nesse sentido, é legal usar um objeto. Por isso que lá atrás eu perguntei assim, minha história precisa de um objeto? Porque também eu não vou preencher a história inteira de objetos. Era uma vez uma casinha, pá, põe a casinha. Na casinha tinha 3 porquinhos, tum, 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 coloca os 3 porquinhos. Nos 3 porquinhos tinha, tá. Aí tinha uma árvorezinha, coloca a árvorezinha. Não é essa a intenção. A intenção é usar o objeto como uma ferramenta para te ajudar a contar essa história. Que ele seja um objeto contador de histórias junto com você, que ele esteja contando a história junto com você. Que ele não seja um estorvo na sua mão.
que ele dê espaço para que as pessoas criem as suas imagens. Como eu disse para vocês, o bom contador de histórias é aquele que cria imagens. Ué, se eu estou ilustrando a história inteira com objeto, então eu não estou deixando espaço para criar imagem, minha gente. Então, não. Então, o objeto ele tem que ser pontual, ele também tem que ser ensaiado, assim como a história, que ela é pessoal e intransferível, como senha de banco, o objeto também é. O objeto também fala com você, ele também conversa com você. E não é qualquer objeto que eu consigo usar numa história. Como assim? Não é qualquer objeto. Tem uma diferença. Tem os objetos que são concretos. Aquele que é o lobo de verdade. Vou pegar aqui o meu lobo. Peraí, que eu tô pegando o lobo. Tirar o lenço, porque o lenço é daqui a pouco. Aqui o lobo. O lobo, o meu lobo, é um lobo mesmo. É um objeto concreto, não é? As crianças pequenas, de repente, elas estão fazendo as suas conexões de aprendizagem. Então, as crianças muito pequenas, elas precisam desse objeto que ele seja concreto, que ele seja realmente o lobo sendo lobo, para elas poderem associar. Se eu, de repente, venho com outro objeto para representar o lobo, de repente as crianças ainda não têm esse grau de abstrair, sabe? E de imaginar e associar a palavra, aquele objeto desconstruído, ao lobo. Certo? Então você é um objeto concreto. E que ele me ajuda a contar a história. Eu sou o lobo, 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 lobo. O que é importante disso tudo? Que o objeto, ele crie vida na sua mão. Ele é só um objeto de contação de histórias, o só bem entre aspas, tá, gente? Mas, enfim, ele tá te ajudando a contar histórias. Então, ele tem que criar vida. Você tem que acreditar nele. E eu acredito em você. Eu acredito de verdade em você. Ele tá comigo há quantos anos, Lobo, você tá comigo? Perdi a conta. Tá todo coitado, olha lá. Estragadinho já. De tanto que a gente conta história por esse mundo de meu Deus, né? Mas ele tem que criar vida. Ele tem que ser... E outra coisa que é importante, hein? Quando a gente tá usando um boneco, um fantoche, esse é grande, tá vendo? Quando a gente tá usando um objeto, é importante que ele não seja um estorvo na sua mão. Não pegar o lobo, não é lobo? Ó, desculpa, mas eu vou ter que dar só um exemplo, tá? Pro pessoal que tá em casa. Então, assim, por exemplo, pegar o lobo, e aí eu tô lá com o lobo. E tô manipulando o lobo, e tô conversando com o lobo. E o lobo era uma vez um lobo. E aí, de repente, o lobo não tem onde botar, e eu taco o lobo embaixo da suvaca mesmo, assim, de qualquer jeito. E aí, coitado do lobo. Coitado do lobo. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Se eu acredito que aquele objeto tem uma vida, e ele tá me ajudando a contar aquelas histórias, e eu tô criando essas imagens na cabeça do outro também, ué, como que aquele lobo vai parar de repente embaixo do meu braço, minha gente? Eu tenho que tomar esse cuidado na manipulação dos objetos, dos fantoches e de todos os objetos, tá, gente? De todos. Vou dar até um outro exemplo aqui. E agora de objetos ressignificados, essa palavra tá na moda, né? Ressignificados. Então, assim, os objetos ressignificados. Uma coisa que deveria ser uma coisa, mas aí na mão de um contador de histórias ele pode virar um monte de outras coisas. Esse daqui, por exemplo, fizeram pra mim pra usar como se fosse uma gola, sabe? Era moda. Teve uma época aí que foi moda, enfim, usar uma gola. E aí esse daqui era pra ser uma gola. Mas nunca foi gola. Porque na hora que eu vi, eu falei: a minha raposa, a minha raposa. Então ela pode ser uma raposa. Ela pode... a minha raposa. Ela pode ser um pintinho.
ela pode ser um leão, ela pode ser o rabo do gato, pode ser tantas coisas, minha gente, tantas coisas. Então, assim, mas o que é importante é que se eu tô falando, era uma vez um gato que passava por aí, passeava por aí, de repente eu não posso jogar o gato. Joguei o gato, porque eu não tenho onde botar o gato. Aí joguei o gato. Por que a criança vai fazer? Tô falando isso, gente, porque são exemplos do que eu já vi, tá? Por esse mundão de meu Deus. Aí eu não posso jogar o gato. Porque se eu jogar o objeto, eu tô jogando o próprio gato. Entendeu? Então a gente tem que tomar este cuidado com esses objetos. E aí, falando de objetos ressignificados, tem um clássico que eu adoro usar, que é um sifão. E o sifão pode ser tanta coisa, gente. Faz até o barulho. Do elefante, pode ser o chifre do boi, pode ser um binóculo, uma luneta, pode ser o que vocês quiserem. Então, existem os objetos que são concretos, os objetos que são ressignificados, um rato. E tem também o lenço que eu falei pra vocês, né? O lenço pode ser tanta coisa, né? O lenço pode ser muitas coisas. Bota aí nos comentários o que pode ser o lenço. Um tanto de lenço. Tem as luvas, que eu adoro, e as luvas funcionam muito bem para público pequeno ou para público assim da internet, sabe? Porque funciona mesmo. Então, assim, por exemplo, a luva da galinha. Essa aqui eu fiz para contar a história da galinha à sombra. Mas pode ser de qualquer galinha. E aí, ó, eu consigo fazer ela conversar, eu consigo fazer ela se assustar, eu consigo fazer várias coisas e é um recurso fácil, dá pra você fazer em casa e que dá certo, viu, gente? Funciona. E a luva também pode ser cenário para uma história, também pensando no público, tá, gente? Porque quando eu falo de objeto, eu tenho que pensar que esse objeto, que público que é? É um público muito grande, então eu tenho que usar objetos maiores, tá? Ó, ele pode ser um cenário para uma história, certo? E aí, se o público é pequeno, eu consigo usar objetos menores. E tem o meu clássico, né, gente? Clássico, quem me viu por aí, já viu por aí, já sabe que eu vou fazer, que eu vou falar. Tem o meu mar, a luva do mar e o barco de onde eu carrego as histórias que eu conheci no mundo todinho. Eu queria falar tantas coisas mais sobre objetos, mas o nosso tempo tá acabando. E aqui, ó. O mar. O mar de onde eu carrego as histórias que eu conheci no mundo todo. E aí, mas o que é importante eu falar também, antes que o nosso tempo acabe e estoure o tempo? É importante a gente dizer o seguinte, que eu preciso entender o potencial daquele objeto. Como assim, Camila? O potencial narrativo daquele objeto. Se eu disse até agora para vocês que o objeto tem que me ajudar, ele é contador de histórias, assim como tanto quanto eu, eu tenho que entender o potencial narrativo dele. É qualquer objeto que eu uso para ser uma princesa, por exemplo? Eu consigo usar uma maçã podre e dizer, era uma vez uma princesa, e colocar a maçã podre lá? Eu consigo associar aquele objeto à princesa? Não. De repente eu posso usar a maçã podre para ser a bruxa má. Mas não para ser a princesa. Não é? Então, assim, eu tenho que, de repente, visualizar aquele potencial. A Regina Machado fala uma coisa muito maravilhosa, ela fala de fazer um passeio de olho virado. Quando ela olha o objeto, ela faz esse passeio de olho virado. Porque é isso, é um passeio de olho virado. Quando eu olho o objeto e quando eu peguei esse objeto aqui, e eu disse, minha raposa, eu fiz um passeio de olho virado.
Eu entendi o poder narrativo que ele tinha e que ele tem, porque ele pode ser um montão de coisa, não só a raposa. Né? Então é isso, é a gente prestar atenção nessas nuances, assim, nesses. Certo, minha gente, deixa eu pensar mais alguma coisa que é importante que a gente fale. Enquanto isso, vai colocando aí no comentário a sua dúvida. Ficou alguma dúvida por aí? O tempo é curto, eu sei. Foi só uma pinceladinha, bem pincelada mesmo, sobre a contação de histórias, na verdade, sobre os objetos na contação de histórias. E aí eu queria saber de você. Qual é a sua dúvida ainda? Se ficou alguma dúvida? Se ficou claro? Se você usa objetos para contar histórias? Se você nunca usou objetos para contar histórias? O que é importante também ressaltar nesse finalzinho? Dizer que a gente não pode usar o objeto como muleta. O que é isso, Camila, como muleta? A história ela tem que estar muito bem internalizada dentro de você, ela tem que estar ensaiada, ela tem que estar com aquele cheiro todo que eu falei para vocês no começo, com aquele gosto todo, com tudo ali na sua cabeça, nos seus poros. Por quê? Porque vai acontecer um dia de repente você contar a história e você não estar com os seus objetos. Vai acontecer esse dia. E aí, só porque você não tá com objeto, você não vai contar essa mesma história? Olha a história lá da Jesuína e a Cabaça que aconteceu lá atrás. Ela tem que ser contada também. Então, não use como muleta. Eu não vou contar a história porque eu não tô com os meus objetos. Eu não vou contar a história. Eu não vou contar. Não. Ou então, travar a história inteira porque não tá com objeto. Então, assim, tomem esse cuidado, tá bom? E é isso. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho sobre o objeto na arte da narrativa. Qualquer dúvida, repito, os comentários estão à disposição e abertos para vocês. Também pode me procurar nas minhas redes sociais, então no Instagram, @camila.genaro, no Facebook, Camila Genaro. Tá fácil de encontrar por aí, só dá um Google no Camila Genaro e aí você me acha. Também tem o botão lá pro WhatsApp direto, e aí vocês podem me contactar, falar comigo, mas pode deixar que eu vou responder tudinho, certo? Por aqui nos comentários. E é isso, minha gente, porque essa nossa videoaula de hoje, ela teve um começo, um meio e chegou ao seu final. Muito obrigada pelos ouvidos atentos de vocês. Muito obrigada mesmo. Sintam tudo, o poder da história e o poder do objeto. Fui!